Vamos lá, galera, bora de informações do Flamengo aí, então, né? Infelizmente, empatou aí, né, com o Vasco da Gama e o Palmeiras e o Cruzeiro encostou aí no Brasileirão. Vamos ver o que o Felipe Luiz tem para falar aí, né, para ajeitar já agora pensando na Libertadores. Opina o que vocês acham a respeito aí. Felipe Luiz deveria ter poupado mesmo ou não? Deixe a opinião de vocês aí. Saudações e bora acompanhar. Contra o Estudiantes. Claro que tentaremos corrigir todos os aspectos onde eles conseguiram nos machucar um pouco nessa nossa saída de bola, na saída de bola deles e corrigiremos a partir de amanhã. Hoje ainda é jogo do Vasco. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Você sempre deixa claro em semanas de clássicos que é um jogo que tem ingredientes a mais do que as questões técnicas, táticas. Envolve muito a questão mental. E o Flamengo hoje teve as mudanças, o time conseguiu abrir o placar, depois sofreu um bocado. No segundo tempo chegou a ter oportunidade, mas também o Vasco teve as suas. O que você acha, assim, na sua análise, que foi mais preponderante para o empate hoje? E com isso também pode ser importante para a sequência da temporada, porque o Palmeiras encostou agora também, tem um jogo a menos, enfim. Bom, primeiro que, como você falou, um clássico é um jogo diferente, tem uma atmosfera, um clima dentro do campo diferente. E começamos o jogo muito bem, controlando o jogo, encontrando os espaços, encontrando as soluções e saindo bem da pressão até fazer o gol. Depois de fazer o gol, tivemos aí algumas saídas, conseguimos sair, mas aí realmente o Vasco encaixou praticamente uma marcação individual e não conseguimos ter mais o controle, né? A partir desse momento começamos a acelerar um pouco demais o jogo, perdemos um pouco o controle e foi o melhor momento talvez do Vasco no jogo, o momento que eles foram superiores depois do nosso gol, mas não criando chances, senão criando muito volume de bola parada, faltas laterais, escanteios e até empatar o jogo com esse escanteio. Depois voltamos a retomar o controle, tivemos mais posse de bola no campo deles, eles são um time que se fecham muito, voltam os 10 atrás da linha da bola em bloco baixo, praticamente fechados na área, então não é fácil entrar, e a partir daí eles começaram a jogar simplesmente em transição, em lançamentos longos, né? E foi isso praticamente o restante do jogo, posse deles na área deles e com muitas ligações diretas, depois com perda da bola tentando contra-atacar. E essa foi a tônica do jogo. Tivemos chances claríssimas para fazer o segundo gol. Eles tiveram, como você falou, algumas chances, nenhuma claríssima. E acabou que é um empate num clássico. Como nós não contávamos, queríamos vencer o jogo, mas temos que ter calma, existe um longo caminho pela frente, é um resultado absolutamente que nos deixa triste, mas é um resultado absolutamente normal quando você vem de uma sequência, principalmente menos de 3 dias para recuperar do jogo da quinta-feira, 9h30 da noite. Felipe, boa noite. Mauro Santana do canal Mauro Santana. Você colocou uma equipe em campo com várias novidades e você acabou de mencionar o desgaste da última partida de quinta-feira pela Libertadores. Eu acredito também com a preocupação, já pensando no jogo de volta na Argentina, eu queria que você explicasse as suas opções para a montagem da equipe e comentasse também, apesar do empate, tivemos o gol do Carrascal, que afirma mais ainda o colombiano, já havia feito um passe para gol e agora contribui diretamente no gol do empate. Bom, primeiro pensei numa equipe para ir a campo fresca, não? Uma equipe que conseguisse pressionar essa saída de bola muito complicada de pressionar, que é a do Diniz, onde eles juntam muitos jogadores atrás da linha da bola, eles usam o goleiro, eles repetem o lado e enchem muitas vezes as laterais do campo, então é complicado. Eu precisava de jogadores com perna fresca para poder jogar. Muitos deles da quinta-feira não se recuperaram, muitos jogadores, para não dizer a maioria, não se recuperaram do último jogo. Que chega quase 2 da manhã em casa e o jogo hoje 5 da tarde com o calor, obviamente que não estavam recuperados. Portanto, optamos por colocar esses jogadores, alguns deles no segundo tempo, para tentar melhorar e dar mais
força ainda para a equipe com as trocas, e foi assim nesse momento. Tivemos nosso momento aí de pressão máxima em cima da defesa do Vasco, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol. Sobre o Carrascal, um jogador que, como eu falei para vocês, tem muita qualidade e hoje fez um grande jogo, entendeu bem os espaços, entendeu bem a importância e a determinante que tem que ser o jogador que joga nessa posição. Fez o gol, mas não só isso, senão que ele deu sequência nas jogadas, criou perigo, teve mais chances e pouco a pouco ele vai se adaptando e se sentindo cada vez melhor, e uma opção importantíssima pra gente. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Hoje tinha-se uma expectativa sobre a presença do Jorginho, ele acabou ficando de fora e o clube trabalha para que ele tente estar na Argentina, né? E aí eu queria entender como que é a percepção de você, a sua percepção, a percepção da comissão técnica em cima dessa recuperação do Jorginho, dessa evolução do Jorginho. Existe, de fato, uma expectativa para que ele jogue na Argentina contra o Estudiantes? A ausência dele faria muita falta? Bom, estamos trabalhando, nosso departamento médico está trabalhando para recuperá-lo para essa quinta-feira, né? Vamos ver se conseguimos ter a volta dele, porque é um jogador que vocês sabem bem, é muito importante para a gente. Um líder fora e dentro do campo, e com certeza, se consegue se recuperar, vai ajudar muito. Boa noite, Felipe. Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. Meu colega comentou do Jorginho. E eu queria comentar sobre dois jogadores, na verdade, perguntar sobre o De La Cruz e o Léo Pereira, que hoje não entraram em campo, foram substituídos, foram escolhidos por Danilo, inclusive e o Alan. Para o jogo da Argentina, eles voltam ou hoje foi realmente uma adaptação para ver se o Danilo pode voltar como titular para também o jogo da Argentina? Obrigado. Para isso, vamos ter que esperar quinta-feira para a hora que sair a escalação, né? Mas, como eu falei para vocês, alguns jogadores não se recuperaram, e o Nico era um deles. Depois de 90 minutos, depois de muito tempo, não estava recuperado para poder performar da mesma forma que foi o último jogo. Boa noite, Felipe Luiz de Migo, canal Futepapo. A gente vê o Flamengo criando muito, tentando o tempo todo, às vezes falta um pouquinho, às vezes um pouco de sorte. Mas também essa sequência agora para o final do ano é só pedreira, é só jogo importante, é só jogo decisivo. O que você pensa aí que você pode fazer para deixar a galera mais tranquila e até encarar essa maratona final para conseguir o objetivo aí de ser campeão? Não, como eu falei para vocês, calma e tranquilidade. Os resultados a gente não controla, né? Nós não podemos achar que vamos ganhar todos os jogos daqui até o final do ano. Queremos, vamos trabalhar para isso, mas o resultado nós não controlamos. Controlamos o nosso trabalho, o nosso dia a dia, e fazer com que os jogadores continuem acreditando nesse caminho que foi traçado e que eles vêm seguindo e vêm performando de uma forma esplêndida, e não se desviar, não deixar que os resultados afetem na parte mental, porque muitas vezes acontecem as oscilações com a sequência de jogos, né? Então, nosso time está jogando bem, está criando, está fazendo grandes atuações, e entender que esse resultado de hoje temos que apagar o mais rápido possível para poder estar com a cabeça boa para essa volta da Libertadores. Felipe, Isaac, Flavoz, hoje você mencionou a questão do fator calor, a questão também da renovação dos jogadores, mas eu observei uma questão do Flamengo. Hoje o Rossi, ele deu mais chutões para frente, procurando jogadas mais nas laterais, com os jogadores tentando quebrar a barreira do Vasco, e um meio de campo hoje também que não conseguia fazer muita ligação. Era realmente muito da defesa para o ataque, no caso o Vasco conseguiu taticamente mudar a forma do Flamengo jogar, ou hoje realmente você mudou a forma do Flamengo jogar para esperar de repente o Vasco ali entregar um pouco mais a bola e o Flamengo conseguir avançar mais? Não mudamos absolutamente nada no nosso modelo de jogo, só que os espaços são os que são. Se o adversário marca nossos volantes individuais, obviamente que o meio campo não consegue jogar, não tem como eles performar. Se o zagueiro salta nos nossos meias, e os laterais também saltam para fazer essa marcação individual, o espaço está nas costas, e os jogadores dentro do campo eles têm que identificar onde está o espaço. Não é chutão, é um lançamento na profundidade. Por isso a opção também do Bruno Henrique. A gente sabia que eles vinham subir bem a linha, e ele é um jogador um dos melhores que ataca o espaço da nossa equipe, e para tentar com essa marcação individual ia estar mano a mano lá atrás.
tivemos muitas vezes saímos dessa forma, porque não tem como jogar curto se o adversário iguala em todos os setores do campo. Mas o que eu falei, de uma vez chegando no terço final do campo, aí para mim talvez faltou um pouco mais de controle, aceleramos demais a jogada, nos precipitamos, não estávamos no nosso melhor dia de escolhas, né, nas tomadas de decisões ali, aceleramos um pouco mais e, claro, não é fácil roubar a bola no time do Vasco. Então, é praticamente isso, mas a nossa forma de jogar não mudou. Os jogadores que identificam o espaço onde o adversário deixa. Aqui é Felipe, boa noite. Marcos Martins do canal da QSRN. É inegável, Felipe, a contribuição e a importância do Rossi, né, pro time do Flamengo. Inclusive, poucos minutos antes do gol do Vasco, ele fez uma excelente defesa. Mas aí, pegando o lance do gol do Vasco, aí não é o erro específico dele, mas novamente ele fica no meio do caminho, ele fica indeciso em sair do gol ou não sair. Isso aconteceu em alguns outros jogos também. Como você e a comissão técnica enxergam essas situações do Rossi nessa dificuldade de sair do gol em algumas ocasiões? Não, eu não vejo dificuldade. Eu vejo que um goleiro que arrisca e sai do gol aonde o treinador dele pede para ele fazer isso, claro que em algum momento pode acontecer de ele ter dúvidas, de errar. O que nós temos que fazer é continuar trabalhando esse momento do jogo, que é a bola parada defensiva, para poder corrigir esses erros, né, que você bem citou, porque ele é uma peça muito importante nessa nossa bola parada e tenho certeza que vamos ajustar. Olá, Felipe, aqui, tudo bem? Boa noite, Júlio Miguel Neto da Rubro News TV. Ainda falando sobre a situação do Nico Dela Cruz, ele teve uma inatividade importante, né, e ficou fora das últimas convocações do técnico Marcelo Bielsa. Jogou esse último jogo, inclusive foi até o Saúl que saiu com dores no tornozelo, mas hoje não entrou, né? Você falou sobre a recuperação, né, da última partida que foi desgastante contra o Estudiantes. A não entrada do Dela Cruz também pode ser uma preparação, justamente se caso o Jorginho possa não vir atuar contra o Estudiantes, porque o Nico já não é de hoje que vem sofrendo com essas questões físicas. Um jogador tão importante quanto ele, mais uma vez fica de fora, né? Ele não entra, não joga. Foi assim contra o Juventude, e aí você escalou ele contra o Estudiantes, e assim hoje contra a equipe do Vasco da Gama. Mais ou menos passa por isso também pela sua cabeça, caso você não tenha o Jorginho, poder entrar com o Dela Cruz, por isso não ter utilizado ele hoje? Não pensei no jogo da quinta-feira, pensei nos jogadores que estavam com pernas frescas, que estavam nas melhores condições para poder vencer do Vasco, né? Vocês dizem, e eu também afirmo, meu elenco para mim é o melhor de todos da América, eu tenho que usar esse elenco. E o Dela convoquei ele esperando que essa recuperação até hoje, para ver como é que ia ser a evolução dessa recuperação dele, do Arrascaeta, do Pedro, de todos eles, né? E infelizmente não estava nas melhores condições para poder jogar muitos minutos. Então optei por não usá-lo. O que eu espero é que o próximo jogo estejam todos os jogadores à disposição, tendo 4 dias de margem para poder recuperar, então eu tenho certeza que todos eles vão estar à disposição e se o Jorginho voltar, melhor ainda. Bom, aí o Felipe Luiz, então, falando em entrevista coletiva, o Felipe ele avalia que é um resultado absolutamente normal, como o Zinho estava falando, vocês analisaram um clássico, mas ao mesmo tempo ele fala assim, a gente não pode deixar que esse resultado, a gente precisa pagar logo esse resultado para não ter nenhuma interferência na confiança dos jogadores para o jogo de quinta. Tem ou não tem interferência? É normal ou não é? Como é que o jogador encara? Zé Elias. Não, eu não acho que teve interferência. Teria interferência se o Flamengo tivesse jogado mal. Mas vai ter, a questão não, empatou, vai ter pro próximo? Eu acho que não, até porque assim, você está falando do jogo da Libertadores, vai né? Vir isso. Não, eu acho que não porque assim, dá para ver o que o Felipe falou, né? O jogo, ele falou, calma, você pensou no jogo do Estudiantes ou no jogo de hoje, né? Ele falou, não, eu pensei no jogo de hoje, no Estudiantes eu vou pensar a partir de agora. Eu não acho que afeta o vestiário. Esse time é um time com jogadores experientes, tem um treinador que já vivenciou isso, são jogadores que fizeram um bom jogo contra o Estudiantes. É natural o ritmo imposto pelo Flamengo no primeiro e nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, é um ritmo muito forte. Alguns jogadores estiveram abaixo, por exemplo, eu acho que o Arrascaeta ficou um pouco abaixo, o próprio Pedro depois do segundo tempo que não conseguia ajudar fisicamente na recuperação. O time do Estudiantes também, ele fez algumas mudanças, o treinador fez algumas mudanças e colocou o time para tentar jogar um pouquinho mais também, criou situações de dificuldade para o Flamengo. Eu acho que isso faz parte quando você atinge um certo nível de jogo e vai jogar contra adversários que também sabem jogar futebol.
Né? Não é que o time do Estudiantes teve problemas no primeiro, no primeiro tempo, especialmente no comecinho do segundo tempo, porque o Flamengo foi avassalador. O Flamengo colocou um ritmo muito forte. E é difícil para qualquer um. Como colocou hoje contra o Vasco. Foi? O problema, no segundo tempo? Sim, perdeu muitas chances. Assim, aí você fala, vai afetar. Não afeta, sabe por quê? Porque sabe o que jogou. E, ao mesmo tempo, os jogadores do Flamengo têm a consciência de que precisam jogar e sabem das dificuldades que irão enfrentar por conta do adversário, por aquilo que apresentou quando o Flamengo possibilitou o Estudiantes de jogar. Eu acho que não tem uma coisa não pode, vamos dizer assim, confundir, né? Uma coisa é o brasileiro, outra coisa... A gente tem que apagar. Não, apagar assim é jogar rápido, entendeu? Você joga rápido para poder... Eu acho que é um tema apagar... Talvez o jogo? Não, porque não jogou. Eu estou falando de cabeça de jogador, né? Talvez o treinador tenha pensado dessa forma, mas eu não vi o Flamengo jogar mal esses 2 jogos. Então não tem o que você apagar, tem o que você corrigir. Algumas coisas, como ele falou, saída de bola, o Vasco pressionou, o Rossi e tal. É correção, não apagar, porque não jogou mal. Olha, é só você ver as chances que foram criadas. O Pedro perdeu 2 gols, 2 bolas na trave. Então como é que você vai apagar um jogo que você merecia vencer? Não, você tem que corrigir aquilo que aconteceu e saber separar. É o que ele falou. Uma coisa é o Vasco, outra coisa é o Estudiantes. Uma coisa é a característica do Vasco, de preencher os espaços, tentar sair no contra-ataque, tentar jogar, porque o time do Vasco é difícil pelo trabalho que faz o Fernando Diniz, pelo estilo de jogo. Outra coisa é o Estudiantes, porque é um time mais de força, é um time que não tem, talvez, em algumas posições, a mesma condição que tem a equipe do Vasco, dificultar o Flamengo, como foi no segundo tempo. Então, assim, eu acho que assim, é correção. O apagar é o seguinte, precisamos ganhar rápido para não ficar nesse negócio. Mas eu não vejo como cabeça de jogador, se fosse jogador do Flamengo, estaria tranquilo no sentido de que nós jogamos bem, preocupado dentro do limite de saber das dificuldades que vai enfrentar. E até porque essa vantagem para esse jogo de Libertadores também é do Flamengo, não é, Zinho? Claro que, assim, pelo início da partida, em algum momento o torcedor imaginou que a vantagem fosse maior, as questões todas de arbitragem que a gente já discutiu, mas além de tudo isso, a vantagem é rubro-negra para esse jogo de quinta, Zinho. Sim, o Flamengo joga pelo empate, se perder de 1-0 vai para pênalti. Quem tem vários resultados para ganhar no jogo é o Flamengo, não é o Estudiantes. E o Flamengo tem o principal, um time muito melhor do que o do Estudiantes. O que o Estudiantes tem? Se apegar nesse gol que fez fora de casa, que deixou a partida ainda em aberto, não é uma coisa absurda o Estudiantes tentar dentro de casa fazer 1-0 e levar para pênalti. Tem o apoio da sua torcida, aquela pressão argentina, aquela coisa de vibrar o tempo todo, a atmosfera que fica ao entorno. Eu espero que a arbitragem não seja absurda como foi no primeiro jogo, que foi o diferencial. O Flamengo só teve um momento ruim quando o árbitro disputou o Plata. E aí saiu o gol, e aí eu acho que o Felipe Luiz pensou uma coisa e não deu certo. Quando ele bota o Danilo como um terceiro zagueiro, faz uma linha de 5, baixando 3 jogadores no meio campo, deixando só o Bruno Henrique na frente, um 5-3-1. Eu acho que o Flamengo acabou perdendo totalmente o meio campo e aí foi envolvido naquela reta final ali. Mas qual é a grande chance que o Estudiantes teve depois que fez o seu gol? Uma bola cruzada, que ficou em indecisão e tal, mas, sabe, porque aquela cabeçada que o Rossi defende é antes de tomar o gol. Então, assim, eu acho que o Felipe Luiz está fazendo um trabalho corretinho, pensando na quinta-feira. Quem não estava bem fisicamente, não estava recuperado, você não tem que colocar, se você tem o melhor elenco, você vai desgastar jogadores para um jogo que é preciso estar bem fisicamente. Porque o Flamengo, bem fisicamente recuperado, tem totais condições de vencer do Estudiantes lá. Eu acho que o Flamengo é até favorito para ganhar o jogo. Não é nem para a classificação, já é favorito para mim. Mas eu acho que o Flamengo, no jogo normal, 90 minutos, jogando o que pode o Flamengo, o que pode o Estudiantes, o Flamengo é favorito para ganhar um jogo fora de casa. É que vai ter aquela guerra, aquela coisa de Libertadores. Quem jogou Libertadores, quem teve ali, quem já viveu isso, é aquela pressão. Vai ser mais na coisa da força, do grito,
É importante o Flamengo, a CBF, estarem bem atentos à arbitragem. Que se for conivente como foi a outra, um absurdo que fizeram, o cara pedindo para substituir o cara porque o cara estava fazendo falta, o cara expulsar um jogador que recebeu o pontapé e recebeu a falta, e nitidamente a postura do árbitro, como ele ia confrontar o jogador do Flamengo, era diferente do que falava com um dos Estudiantes. É isso que equilibrou ali o final do jogo. Senão, o Flamengo é muito superior ao Estudiante. A gente tem bastante do Vasco, claro, para falar também, tá, Bubu? A gente vai ouvir o Ryan, já tem o Fernando Diniz, mas ainda sobre o Flamengo, tem que apagar ou não tem que apagar? Bubu, eu acho você assim, tá achando que primeiro tem que apagar, assim, hein, Bubu? apagar resultado não tem. Eu lembrei aqui do Flamengo e Vasco de um jogaço que o Flamengo foi campeão com sobras, a gente elogia o Flamengo, só que não tem como apagar aquele 4-4. Ficou um gosto de cabo de guarda-chuva pro flamenguista e um sabor de vitória. Mas tem um gosto assim, depois de todas essas polêmicas que o Zinho citou, e eu concordo, e acho que todo mundo concorda com ele, né, do jogo do meio de semana, e tá um gosto mais ou menos assim por um empate nesse momento. A frustração... Mas carrega isso pra quinta? Não, pra quinta-feira é outra história. O Zé falou aqui, né, claro, cabeça de jogador, eu vou falar um pouco a cabeça do torcedor. A gente cresce muito aqui no Brasil, clássico, o empate é normal, clássico, aquela cascata, clássico não tem favorito. E quase sempre tem. Hoje, no Rio de Janeiro, o Flamengo é muito superior aos seus adversários. A tabela mostra a diferença que tem entre Flamengo e Vasco. A diferença de elenco que tem, de faturamento. Tudo favorece. Hoje o Flamengo era mandante também. Acrescente-se a isso. Então, o natural hoje, Flamengo e Vasco é clássico, o empate é normal. Na história pode ser, no momento não é. Você vem aqui para São Paulo, o Palmeiras perdeu um jogo e ser eliminado pelo Corinthians, aconteceu já esse ano no Paulista Copa do Brasil, é normal? É normal, o clássico pode acontecer. Só que a frustração pro palmeirense é grande, porque o Palmeiras hoje é o time mais forte, é o que investe mais, tem o melhor elenco. Vai ficar sendo eliminado pelo Corinthians, pelo São Paulo? Não é. Não, isso é normal, não pode ser. Você não pode normalizar quando você tem uma superioridade muito grande. Então o flamenguista, aí eu acompanhei o jogo hoje cercado de rubro-negros. Sofreram lá, hein? A cada lance que a bola não entrava, batia na trave, ou o Rossi não saía bem, ou vinha, não passava. Qual era o react? O react era assim, cara, é o fim do mundo. Então, assim, o torcedor, pra ele, quando ele vai enfrentar um rival, e pra muito flamenguista, o maior rival é o Vasco, você tem quase que a obrigação de ganhar o jogo. Quem vai sair no Rio de Janeiro amanhã no bar, na escola, no trabalho, já estava tudo pronto para sacanear o colega vascaíno, agora não vai poder, o vascaíno vai sair mais sorridente. Então, pro torcedor, além das questões estatísticas, né? Flamengo e Palmeiras estão disputando o título e estão buscando a pontuação recorde. Estão com um aproveitamento absurdo. Os dois provavelmente vão ter mais de 80 pontos. Essa história de espanholização do futebol brasileiro nesse momento, com o Flamengo e o Palmeiras são poderosos. E o Cruzeiro também. Além do título ainda ficar... Tá cada vez mais claro, pau a pau ali até o final do campeonato, esse raciocínio ainda vale para a Libertadores. Porque o Flamengo é muito superior a Estudiantes, só que o resultado não dá nenhuma garantia para você que o Flamengo vai passar para a semifinal. Você sabe que lá o futebol é matreiro, o Zinho falou aqui, a atmosfera, clima de Libertadores. Às vezes um time que é inferior, ele consegue em 90 minutos... em casa, com coração, com espírito, e o Estudiantes vai ter isso de sobra, para complicar para um time mais forte. O futebol, esse esporte que nós amamos, ele é meio desgraçado por isso, né? Meio que invenção do diabo, porque é o esporte em que é mais comum um time inferior dobrar um superior. E a gente viu hoje no Maracanã. O Vasco é inferior ao Flamengo, foi inferior no jogo e não saiu derrotado. Esse esporte danado te permite isso. Então, serve um pouco de lição para o Flamengo nesse sentido. Você acha que o Flamengo ele se sentiu mais pressionado pelos últimos jogos do Palmeiras? Eu não sei se tem impacto direto nisso, né? Mas, assim, o Palmeiras, ele nos últimos jogos... O Palmeiras vive a sua melhor fase no ano. Isso é inquestionável. Né? Não só pelos resultados, mas pelo desempenho. Então, você percebe, depois que o Abel fixou ali Flaco Lopes e Vitor Roque sobretudo... Muita gente imaginava o Palmeiras depois do Mundial, Palmeiras caindo, sem Estevão, sem o Rios, que fez um grande Mundial, o Palmeiras vai ficar mais frágil, não vai se acertar. Ainda havia questionamento sobre o Vitor
sequência. E a perspectiva para o Flamengo era melhor. O elenco ainda mais requintado, mais forte. O Flamengo é capaz de ganhar esse Campeonato Brasileiro de braçada. O Flamengo na Libertadores caiu do lado mais fácil da chave, né? Sim. O Palmeiras caiu de um lado mais complicado. O Flamengo vai estar com o pé nas costas, já está na final. E de repente a coisa não está assim. Esse Campeonato Brasileiro de braçada para o Flamengo não apareceu e talvez não apareça. E essa... porque o Cruzeiro tá aí, né, gente? Não, o Cruzeiro só vai pensar na Copa do Brasil lá na frente. A coisa não tá tão simples pro Flamengo como muitos flamenguistas imaginavam, né? O Zinho concordou ou não concordou comigo? O Zinho acho que não, mexeu ali, acho que ele... Mas eu acho que essa partida não, de quinta... Eu não concordo dessa coisa de lado mais fraco do Flamengo. O Racing é o melhor time da Argentina, não é o River Plate. É verdade. Mais copeiro, pelo menos é. Que o lado do Flamengo... É que quando sai o sorteio das oitavas, eram 3 brasileiros do lado de um lado, né? E o Flamengo do outro. Então, talvez por isso. Mas o Racing é mais forte que o River. Sim, o Racing é o mais forte. Mas eu acho assim, que essa partida do Flamengo de quinta-feira, da Libertadores, vai decidir muitas coisas. Se o Flamengo, por exemplo, pode acontecer, nós estamos falando aqui sobre possibilidades, e isso é fato. Quem poderia imaginar, por exemplo, que o Flamengo sairia para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, sendo que o Flamengo, para mim, é muito superior ao Atlético. Na pior fase do Atlético. Na pior fase do Atlético. Dizer, não, mas o Atlético fez as 2 partidas até hoje. No ano, as 2 melhores partidas até hoje foi contra o Flamengo. Verdade. A gente não sabe, o futebol muitas vezes ele é imprevisível. Né? Mas assim... Primeiro jogo, né, Zé? Uma hipótese, uma hipótese. Vamos trabalhar na hipótese do Flamengo não conseguir se classificar para a Libertadores, dar uma sequência. A sequência no Campeonato Brasileiro, entre aspas, por favor, por favor me entendam, para o Flamengo vai ser tranquilo. Quem vai ter que se preocupar não é o Palmeiras, são os adversários do Flamengo. Porque aí o Flamengo vai ter 100% todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Você tem 2 buchas logo na sequência, né? Corinthians e Cruzeiro. Sim, então assim, é muito... O barulho disso. Mas o Palmeiras tem o Bahia e o Vasco. Sim. Não, sabe, mas eu citei acho, no sentido de uma eventual... É difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo. Mas eu ainda acho, por exemplo, que Flamengo e Palmeiras vão disputar o Campeonato Brasileiro. Pela regularidade dessas 2 equipes. Mas eu vejo assim, se o Flamengo sair da Copa Libertadores, o Flamengo eu acho que tem um elenco melhor para mais peças para a equipe, para o Felipe poder ajustar durante os jogos e as necessidades dos jogos. Né? O Palmeiras, para mim, é um time chato, é um time muito competitivo, é um time que você sabe que você vai jogar contra o Palmeiras, você sabe que durante 90 minutos ele vai te incomodar. O Abel acertou o time, Flaco Lopes e Vitor Roque, a partida que eles fizeram, por exemplo, contra o River. É impressionante. O que o Flaco pegava na bola, saía driblando. 1, 2, 3, 4. Quem poderia imaginar que o Flaco Lopes iria fazer isso contra o River Plate lá no Monumental de Nunes, pegar a bola e sair driblando. Vitor Roque trombando com o zagueiro, levando o zagueiro para dentro, fazendo o gol. Enfim, mano, começou a falar de Palmeiras aí, tá? Como é que você achou a respeito aí da fala do Felipe Luiz? Se o Felipe Luiz errou ou não, tá? Quinta-feira já é Libertadores, a gente precisa virar a chavinha aí para enfrentar o Estudiantes. Show de bola, galera! Se inscreva, deixa o seu like, muito obrigado a todos. Saudações!